2022 marcou os 30 anos de idade de um dos tênis de skate mais icônicos de todos os tempos, que é esse aqui, o Half Cab. E um dos convidados para essa celebração deve deixar os skatistas um pouco mais confortáveis num lugar pouco querido por eles, né? Que são as chuvas. Então bora conhecer mais de perto o Vans Half Cab GTX ou Gore-Tex. Bom, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esse aqui é o canal do Sneakers BR. O meu nome é Douglas Prieto. Esse meu amigo aqui é o Guilherme Lopes. E a gente tá sempre aqui falando de tênis e sobre a cultura que cerca o tênis, certo, Guilherme Lopes? Certo. Aqui é o YouTube, então aproveita para deixar seu like, comentar o que você achou, o que você vai achar do vídeo, ou o que você achou da gente, se a gente tá bonito hoje. E também de se inscrever no canal, clicar no sininho e todas aquelas coisas. E seguir o Sneakers BR em todas as outras redes, que são muitas, e não vamos falar agora porque a gente quer mostrar o tênis, depois a gente fala no final, ou você já sabe quais são. Acho que antes até de você falar, vale lembrar que essa caixa aqui é uma caixa especial, então você que comprar o tênis não vai chegar nessa embalagem e nem com todos os outros itens que estão por aqui. Aviso dado. Aviso dado. Em compensação, você não vai precisar arrumar um lugar para guardar uma caixa tão grande como essa na sua casa também. É verdade. Tudo tem o lado bom. Bom, mas vamos lá. O Steve Caballero, ele foi e é e para sempre será um dos skatistas mais versáteis e talentosos que já pisou num skate na vida. Sem falar nas várias outras áreas que ele caminha confortavelmente, como design, música, o cara tipo customiza carro. O Caballero é um desses caras inquietos assim. Outro dia tinha quebrado a perna que bateu de moto, de motocross. Quebrou a perna no motocross, ficou todo mundo meio cabreiro, até porque ele já é um cara que já tem mais de 50 anos, mas ele se recuperou, tá andando de moto, tá andando de skate também. E o Caballero é uma referência aí para diversas gerações de skatistas, não só lá para os anos 80, quando ele reinou, mas para o resto da vida todo mundo segue e tá sempre de olho no que o Caballero tá fazendo, porque é sempre coisa boa. Mas uma das grandes criações dele foi o Vans Half Cab, que é o tênis que a gente vai falar hoje aqui, é o tema desse vídeo, então chega de conversa, vamos mostrar o que tem dentro dessa caixona. Bora! Bom, então aqui estamos, vocês viram aí mais ou menos como é essa caixona especial, que como a gente disse e vale reforçar, não é a caixa que você vai receber o tênis, muito menos com esses itens adicionais que nos enviaram. Então tem um bonezinho aqui, especial dos 30 anos de Half Cab, inclusive estão à venda esses itens, né, exceto a caixa, os itens estão à venda aqui no Brasil, lá no site da Vans. E tem também o moletom, que é bem legal. Moletom, apesar de todo preto, um moletom muito bom, pesado, e tem esse patch enorme de chenilha aqui atoalhado nas costas. É muito, muito, muito legal. E a caixa também, né, que como vocês viram é uma caixa e tanto, uma caixa gigantesca, com um relevo aqui na parte de cima. Enfim, tudo muito legal, acho que dá pra colocar aqui. Pra dar uma limpada aqui na bancada. E bom, vamos falar do tênis, né? Ou melhor, da sua história, de tudo isso que envolve Half Cab, Caballero e tudo mais. E bom, a gente tem que começar a falar lá de 1989, quase 1990, que foi quando a Vans lançou o primeiro Pro Model, o primeiro tênis feito para um skatista da sua história. Às vezes ela até se arrisca a falar que esse foi o primeiro tênis assinado por um skatista na história, mas quem fez isso na verdade foi a Etnies, mais ou menos um ano antes, lançando o tênis do Natas Kalpas, mas foi lançado só na Europa, então foi um lance bem tímido ali. Então, às vezes a própria Vans, apesar de admitir isso, ela gosta de se gabar um pouquinho, de falar que foi o primeiro tênis que foi lançado globalmente, em grande escala, e o primeiro a de fato fazer sucesso. Mas com o nome mesmo de um skatista é o Etnies do Natas. Exatamente, lançado ali em mais ou menos em 88, que foi justamente o ano em que a Vans assinou oficialmente com o Steve Caballero, que é o skatista por trás desse tênis aqui. E o tênis que a gente está falando, lançado ali em 1989, quase 90, foi o Vans
Cavaleiro, que hoje a gente conhece mais como Full Cab. E o uso da palavra full, que é cheio ou completo, né, algo desse gênero, dá abertura para que quem não conhece muito dessa história, os mais desavisados, já pensem que existe uma outra versão que não é full, que nesse caso é half, e que surgiu 3 anos depois, em 1992, que foi um dos anos mais importantes da história, né? Porque além de ter surgido esse tênis, também surgiu eu no mundo, né? Olha foi só. o ano que eu nasci. Então, enfim. Na verdade, o Half Cab já existia até antes disso, muito antes até mesmo do designer nascer. Até já porque eu nasci Half no Cab. final de 92, Então, né? exatamente. Mas o que acontece? Ele não saía de dentro das fábricas da Vans. Como tinha o cano muito alto, o Vans Cavaleiro normalmente era cortado pelos skatistas que procuravam um tênis que desse um pouquinho mais de mobilidade ali pro tornozelo. Então o que os caras faziam? Metiam a tesoura, revestiam com silver tape normalmente, para não ficar espuma saindo, e o Half Cab foi criado assim, meio que uma customização do modelo que chamava Cavaleiro. Era algo muito presente, acho que na época o silver tape já estava muito presente, né, geralmente para reforçar as áreas do olho e tudo mais, só que eles resolveram, enfim, não ficava muito bom com a espuma ali, né? E isso foi até reproduzido muitos anos depois, no aniversário de 20 anos do Half Cab, ou seja, 10 anos atrás, quando a Supreme, junto ao próprio Steve Caballero, fez uma tiragem, se eu não me engano, de 20 pares, né? Para celebrar os 20 anos, onde o próprio Caballero cortava o cano de um full cab, colocava silver tape, colocava numa caixa ali, numerada. Era vermelho? Era vermelho? Tinha o silver tape, sim. Acho que era isso. E eu lembro, inclusive, de na época eu procurar no eBay e tinha 1 ou 2 pares no eBay e era um valor que não era estratosférico. Hoje em dia você mal acha, quando acha, sei lá, $1.000, $2.000 e tal. Se eu tivesse dinheiro na época, acho que seria uma compra que eu não me arrependeria. Uma outra curiosidade que acho que cabe aqui é o seguinte: o Caballero criou também, talvez a sua manobra mais famosa, é um Cavallerial, que no caso de uma transição é um fake 360. Assim como o tênis, existe também o Half Cab, o meio Cavallerial, que é só 180, que é uma manobra mais acessível, muito mais gente sabe da Half Cab do que o Cavallerial completo. Depois, como quase tudo, a manobra migrou para as ruas também, é uma manobra de solo assim bem, como bem o próprio comum. Caballero, né? Exatamente. Aí é uma manobra de solo, uma manobra que dá para usar, que é usada para pular a escada e tal, mas assim como o tênis, que existe o Cavaleiro completo e o Half Cab, existe o Cavallerial completo e o Half Cab. Aliás, quando você der ou falar do Cavallerial, você não precisa falar que é full Cavallerial, porque o Cavallerial é sempre full. O que é Half é o Half Cab. Tá vendo? Nada como falar com quem entende. Mas bom, eram tantas as pessoas que estavam aderindo a essa moda do half cab, de cortar não da manobra cano, do tênis. Exato, do tênis. Talvez da manobra, acho que era um pouco mais difícil para algumas pessoas naquela época. Bom, eram tantas as pessoas que estavam aderindo a essa moda, a essa nova forma de usar o modelo, até de certa forma estragando um pouco ele, que a Vans e o Steve Caballero resolveram redesenhar o cabedal do tênis já com esse cano médio e sem com todas as gambiarras, com silver tape ou de qualquer outra forma que as pessoas estavam acostumadas a fazer, né? E essas e outras histórias sobre o corte, sobre como era feito, sobre a primeira pessoa que supostamente fez isso e tudo mais, tá disponível em um documentário dividido em 3 partes, todos disponíveis lá no YouTube, que você pode procurar por Cut Down, 30 anos do Vans Half Cab, 30 Years of the Vans Half Cab. Só procurar lá no YouTube, é muito legal. Cada parte meio que foca numa parte da vida, da história do Caballero, desde o início da sua vida como um skatista amador, se tornando profissional, entrando para Vans, desenhando tênis, como a gente falou, o Caballero, ele trabalha muito confortavelmente, ou se diverte, ou enfim, em muitas áreas. Então ele, de fato, ele participou da criação do Half Cab. É um tênis que foi desenhado junto com ele. Então ele mostra, tipo, sketches, mostra outros desenhos que ele fez na época, quando ele criou aquele meio que alter ego, o personagem dele do dragão, por ele ter nascido no ano do dragão. Enfim, tem muitas histórias muito legais que você vai ver por lá. E agora a gente tem que falar, né, do que tá aqui em nossas mãos, que é justamente o Half Cab com um grande diferencial, não visual, né, mas estrutural, que é o Gore-Tex. É bem provável que você já tenha ouvido falar de Gore-Tex e saiba o que é. Para quem ainda não sabe, um bom resumo é: tudo que possui Gore-Tex está pronto para enfrentar a chuva, se torna praticamente impermeável. Assim. Hoje a Gore-Tex tem um tal de Gore-Tex Infinium, uns outros que acho que é mais um lance de lutar contra o vento, é uma parada mais
de windbreaking do que de ar. impermeabilidade, mas acho que tudo meio que funciona da mesma forma. Mas, assim, a grosso modo, Gore-Tex é uma película, né, uma membrana que repele a água e ela possui umas microperfurações que mantém o cabedal respirável. Então não é como se enrolar o tênis com plástico, por exemplo, e o pé não respirar ali. É uma membrana que permite a passagem do ar, mas evita a passagem da água. Então ela faz com que tênis ou roupa ou em qualquer coisa que tenha Gore-Tex seja perfeita para dias chuvosos ou para enfrentar uma trilha que passe por rios, sei lá, poça, todo lugar que tenha água. E, ó, eu não quero queimar o filme do Gore-Tex, mas de fato ele deixa um pouco mais quente as coisas. Talvez você fique mais molhado um pouquinho pelo suor. Não é, acho que tão fácil o lance de transpirar, mas eu atesto e sou um grande testemunha de Gore-Tex, porque eu acho que todo mundo que pode ter, deveria ter um tênis com Gore-Tex. Eu tenho até uma experiência profissional muito anterior aqui do Sneakers BR, que já existia Gore-Tex na minha vida, sabia? Eu trabalhava numa empresa que fazia embalagens industriais, e aí alguns produtos que eram envasados em recipientes plásticos, produtos que emitiam algum gás, a tampa da embalagem tinha uma válvula de Gore-Tex, que deixava o gás sair, e não deixava entrar nada, mas deixava o gás sair, e quando acontecia algum problema, tipo o cara não sabia isso e colocava a tampa sem a válvula, o recipiente, que era um recipiente rígido de plástico, começava a estufar, porque o gás não estava saindo. Tá vendo? E a solução disso era válvula de Gore-Tex, que ia na tampa das embalagens. Então acabou com a minha tentativa de falar mal da coisa, porque é a prova de que funcionava muito, principalmente eu realmente não sei, assim, tecnicamente, se é o mesmo Gore-Tex. Com certeza era a mesma empresa que fazia, porque chamava Gore-Tex. Mas eu não sei se tem algum, não sei, assim, as especificações da capacidade do negócio, se é a mesma do tênis, se a da válvula é outra, mas que a empresa é a mesma e a finalidade era isso, passar ar e não deixar entrar água, é a mesma coisa que acontece no tênis. Eu não sei se foi para um vídeo do YouTube ou lá pro Instagram, pro Unboxing Express. Inclusive, já citei, acho que são cavalos, se eu não me engano, da cavalaria da rainha, agora do rei da Inglaterra, né? Os cavalos têm uma capa. Eles têm, tipo, uma capa de chuva e a capa tem um logo gigantesco escrito Gore-Tex. Enfim, então é algo muito utilizado há muitos anos e que, de fato, funciona muito. Tipo, a sua vida muda quando você está num dia chuvoso com o tênis certo, com a roupa certa e que possui esse tipo de tecnologia e tudo mais. E eu acho que um grande diferencial, um grande ponto positivo desse Half Cab, que a gente comentou aqui até antes de começar o vídeo e tudo mais, é que geralmente, ou pelo menos antigamente, os tênis que tinham esse tipo de tecnologia, esse tipo de membrana, como a Gore-Tex ou qualquer outra, eles sempre tinham esse visual mais para fazer uma trilha, tinha um destino mais de trilha, de aventura, de montanhismo e tudo mais. E tanto a Vans quanto outras marcas, recentemente, elas têm aplicado isso em tênis casuais. Então, enfim, a Vans tem Old School, tem Skate High, tem vários tênis com um visual convencional que possui essa tecnologia. Então você não precisa destoar muito do seu visual cotidiano, mas protegido, né, da chuva e tudo mais. Bom, mas voltando, né, ao tema, ao unboxing e tudo mais. Fomos longe com essa história do Gore-Tex. Então isso é legal, porque os skates, por N motivos, não são muito amigos da água, né? O skate em si é feito de madeira, tem rolamentos, tem a própria lixa, tem uma série de coisas que perdem o seu potencial completo, né? Não dá certo na água. A rodinha também, enfim. Não são muito amigos, então a gente não via muito tênis, apesar, por exemplo, como eu comentei, a Vans ter vários tênis com Gore-Tex, dificilmente esses tênis faziam parte da linha Pro, né, da linha de skate, de fato, os tênis atualizados para uso junto às lixas. Mas esse Half Cab vem na contramão disso, muda tudo, é feito para encontrar as lixas, para andar de skate. Um dos grandes indicativos é essa etiquetinha aqui com o quadriculado, que acompanha todos os tênis da atual linha Pro. Enfim, a construção dele é toda selada, então dá pra ver que ele tem a costura na parte de trás, mas ela é meio que selada com essa espécie de... como se fosse uma fita térmica, né? Imagino que ela seja termocolada, né? Deve aquecer para que ela grude aqui no cabedal, mas o cabedal não tem aquele visual sintético, aquele visual plastificado, então ele é em grande parte feito de camurça, é uma camurça bem baixinha, bem discreta, combinado com
um nylon hipstop aqui na região em volta do tornozelo e aqui na parte de dentro do tênis fica muito mais evidente junto com o logotipo de Gore-Tex. E a etiquetinha também, né? Logotipo e etiqueta. Tem a etiquetinha aqui de um lado, o logo do outro, e praticamente tudo é sempre no all black, né? Então, no mais preto possível, exceto É tão all black esse costuras. tênis que até o quadriculado da etiqueta virou cinza e não branco e preto, né? Exato, ele é um... purinho. Enfim, é preto com cinza, a etiqueta também preto com cinza, a lateral aqui com o icônico logo de Half Cab também num relevo que dá um destaque, fica também meio um preto com cinza também, de certa forma, e as costuras brancas dando aquele contraste. E a entressola preta que sempre gera uma certa polêmica, né? Gente que gosta muito e gente que gosta pouco. É preto ou também é cinza? É cinza, se você considerar que o cabedal é preto, a entressola é cinza. E a sola Gun, com um Gun um pouco mais escuro do que um convencional, mas uma borracha natural bem bacana. É um tênis que eu achei muito legal, justamente por não ter esse... não ser óbvio. Então, de longe, a pessoa vai achar que é simplesmente um Half Cab preto. É um tênis que é icônico, já ganhou algumas vezes, já ganhou não, né? Porque ganhar é uma palavra que acho que não se enquadra muito bem. Mas é um tênis que já foi considerado e é considerado por muitas pessoas como o melhor tênis de skate de todos os tempos, seja pelo visual, seja pela... O que é incrível do Half Cab é assim, o skate é uma coisa que de tempo em tempo muda as roupas, as manobras, os picos, as coisas são cíclicas no skate, mas o Half Cab desde que ele surgiu, ele sempre esteve presente em todas as épocas do skate. É uma das poucas coisas que atravessou os anos 90, depois o lance no meio dos anos 2000, sempre teve alguém, alguma versão. O Half Cab sempre esteve presente, ele nunca foi deixado de lado para depois voltar numa outra onda, não. Ele sempre esteve presente no skate, mesmo com todas as mudanças que o skate normalmente atravessa. E ele sempre teve meio que um certo status, né? Sim. E não um status de ser muito bom, muito ruim, mas no documentário acho que fica muito claro isso, que sempre teve... É um tênis que sempre marca, seja numa videoparte, seja alguma coisa, tipo, nossa, eu sei que o fulano usou o Half Cab, eu sei que não sei o que, tipo, é um tênis que é muito marcante, até porque o visual dele é muito diferente até dos outros tênis da Vans, né? Ele não tem absolutamente nada a ver com Old School, com Era, com Authentic. Não tem side stripe. Não tem side stripe, não tá escrito Vans no cabedal, exceto por um pequenininho aqui embaixo do próprio Half Cab. Então, uma pessoa que de fato é leiga, ela nem sabe de fato que tênis é esse, nem nada. É um tênis que é absolutamente icônico e, enfim, eu gosto bastante. Eu, depois de muitos anos até, eu comecei a ter mais essa conexão, até por essa coisa meio besta de tipo, é o tênis que foi lançado no ano em que eu nasci e é um tênis tão icônico quanto eu, né? Então, tipo, enfim, não tem como... Eu nem sei por que não comemoraram logo junto esse aniversário, esses 30 anos. Podia ter me chamado pra fazer alguma edição especial ou coisa do tipo, mas bom, enfim, né? Temos 10 anos pra pensar, né? Aos 40 do Half Cab. Aos 40, aí a gente vai fazer um Half Cab design. Me manda mensagem depois, tá, Vans? Vou esperar. E bom, acho que pra coroar também a colaboração, porque de fato eu imagino que tenha sido um trabalho colaborativo e não apenas a Vans pegando ali e colocando na construção, tem na palmilha, que é aquela Pop Cush, que é uma palmilha que eu gosto bastante. A Ultra Cush dentro dos tênis, eu não sentia ela tão fofinha. A Pop Cush eu acho muito confortável, acho muito bom. E tem o logo da Gore-Tex acima aqui, combinado. Então, meio que sela toda a parceria, essa edição super especial, que acho que também ajuda meio que a fechar as comemorações de 30 anos do modelo, que foi no ano passado, né? Foi em 2022, mas que o tênis foi lançado somente agora em 2023. Tudo já está disponível no vans.com.br, a loja online da Vans. Acredito que também nas lojas físicas, em algumas pelo menos, que estão se espalhando pelo Brasil aí, né? Tem bastante loja da Vans já em várias cidades, vários estados do nosso país. E cada par custa R$ 900, R$ 899,99. É um preço um pouco mais elevado do que boa parte dos tênis dos Half Cab Pro e tudo mais, mas enfim, tem todo um momento especial de um tênis especial, né? Vamos falar a real. Eu, particularmente, como eu disse, sou muito fã dos tênis com Gore-Tex, então se você tem os R$ 900 aí na sua conta, ou tá disposto, gostou muito, vale a pena, não vai se arrepender, vai poder andar de skate na chuva sem medo. Ou se tiver R$ 89,90 todo mês também. Também, enfim, você dá seus pulinhos aí, troca aquela ideia. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Esse aqui foi mais um vídeo do Sneakers BR aqui no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, seguir o Sneakers BR em todas as outras redes sociais, no nosso site, vai aparecer tudo aqui na tela, beleza? É isso?
Valeu, abraço pra galera da Vans aqui do Brasil, que tá sempre aí na sessão. E é isso. Valeu, Abraço. tchau. Here comes